Esse é o Auto Papo Mascote. É o seguinte, vídeo react aqui, coisa rápida. É um vídeo bem interessante aqui, pessoal. Para você que é motorista de Uber, eu por um acaso vi esse vídeo aqui do nosso amigo aqui, ó, falando app aqui, tá certo? O canal Falando de App. Eu me inscrevi no canal porque eu achei um conteúdo bem interessante, pessoal. É o seguinte, o título do vídeo é o seguinte: devolução em massa, saiba tudo sobre carro alugado na Uber. Pessoal, é o seguinte, esse rapaz fez um trabalho, esse senhor aqui na verdade, eu já sou um senhor. Ele fez um trabalho, essa planilha, na verdade, uma surpresa, na verdade até antecipei a surpresa. Eu fiz uma planilha, no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês, com esses dados que ele pegou de quem é Uber e aluga aplicativo aqui, tá certo? Eu vou colocar aqui numa velocidade um pouco mais rápida aqui. Eu assisti esse vídeo 2 vezes. A terceira vez estou assistindo com vocês aqui, porque a segunda vez eu precisei fazer a planilha, certo? Então vamos lá. Vamos assistir aqui. O assunto do momento é o carro alugado. E muita gente devolvendo seus carros aí para o locador. Tenho visto vários vídeos sobre isso. Resolvi também falar, porque eu estou vendo que tem bastante interesse nisso. E por que as pessoas devolvem os carros? As pessoas devolvem os carros. Por que os motoristas que fazem Uber, 99, então... Por que as pessoas estão devolvendo o carro, pessoal? Essa planilha vai explicar o porquê. Eu já imaginava que tinha um problema nesses cálculos da galera que usa aplicativo, principalmente quem aluga. Olha o que ele vai mostrar aqui, pessoal. Fazendo isso. Eu trouxe aqui na lousinha de novo, olhando aqui, parece bem complexo, mas eu vou pedir para você ficar até o final para você entender. E vocês vão ver aqui na evolução do que eu vou mostrando, que não é nada complexo. Então vamos lá, Uber com carro alugado. Vamos saber o que é que está acontecendo. Todas essas informações aqui você consegue encontrar no site da Zarp Localiza, mas aqui você só encontra aqui comigo. Então fica até o final para você entender o que é que está acontecendo, por que o pessoal está devolvendo os carros aqui. Esse é uma coisa interessante. Deve ser motorista de aplicativo, acredito que, né, ele mantém esse canal aqui, ele é motorista de aplicativo e tem os detalhes que eu não sou motorista de aplicativo, eu não tinha ideia, eu tinha ideia de algumas coisas, mas não tinha ideia de como que é por debaixo dos panos, né? Como funciona tanto a empresa que faz a locação, quanto a Uber ou a 99, que seja o jeito que eles trabalham aqui com o motorista. Isso aí. Muitas vezes pode ser porque não está conseguindo fazer o valor necessário para cobrir os custos dessa locação. Então aqui você vai no site da Zarp Localiza, que é exclusivo para motorista Uber, ali tá. Ó, esses valores é exclusivo para motorista Uber, tá certo? Então você encontra, eu encontrei aqui pela categoria especial, que é o Onix, o Argo e o HB20. São carros que estão na categoria X somente. Não entra no Comfort. Ó, eu não sabia disso aqui, tá? Esses carros são para categoria X, não vai, né, uma categoria acima. Tem categorias, né, para quem para motorista. Esses valores, eles estão com valor cheio de 843, já com proteção extra e 1.250 km por semana. E eu só não entendi o que é essa proteção extra. Não sei se é uma questão de seguro, tá certo? Eu não entendi, né? E tem um detalhe nesse valor também que eu não entendi, eu não sei se ele fez a somatória incorreta ali e tal, enfim, mas eu não entendi o que é exatamente essa proteção extra aqui, tá certo? Promoção nas primeiras semanas, 4 primeiras semanas, tá por 593,70. Depois da quarta semana você vai pagar 843,70 por semana. Então vamos lá, que isso aqui é um chamariz para trazer você aí para pegadinha do malandro. A alocação. Além desse valor, você tem que ter um cartão para que você possa pagar a caução. Ele é um valor de 1.781, que pode ser dividido em 6 vezes. Isso daqui é o seguinte também, tá, pessoal? Quando eu aluguei o carro lá, a única vez que eu utilizei carro alugado, né, acho que foi até Localiza lá no Nordeste, eu precisei deixar um calção, acho que foi 3 mil reais, né? Então para você que aluga, né, você vou alugar o carro e tal, você precisa deixar um calção. Nesse caso, para o aplicativo, 1.781, né? Mas para quem não é um valor bem acima. Está quase 300 pau. Isso aqui, ele vai ficar retido lá na Localiza e depois, quando você devolver o carro, eles devolvem esse valor. Normalmente está dando em 25 dias até 30 dias para devolver isso aqui. Às vezes pode ser até menos. E se você fizer lá todo esse sistema aqui com a retenção na Uber, ou seja, quando você trabalhar pela Uber, já reteu o valor, você tem um desconto de 12% por semana. Isso é uma coisa... faz sentido, né? Interessante até. E lógico que se você tiver um cartão de terceiros, você vai pagar também um valor de R$17,50 por semana, por ser um cartão de crédito de terceiros. Essa é outra pegadinha do malandro. Às vezes a pessoa não tem crédito lá no cartão de crédito, né? O Brasil é um país que as pessoas vivem apertada, né? Então aí vai cair nessa pegadinha e vai pagar mais caro. O seu cartão você não paga esse valor. Aí é isento. Então, e quando for cartão de terceiros, o titular tem que estar presente. Então serve bem para você fazer a locação, é necessário tudo isso. E um mínimo de locação, apesar de ser 593 nas primeiras semanas, você tem que ter um mínimo de 45 dias. Por isso que eu coloquei esse valor, que é o mais importante para nós. 843,70 por semana. Então eu fiz aqui a soma, 6 semanas, o custo do aluguel vai ser 4 semanas de 593, que vai dar esse valor, e 2 semanas de 843, que vai dar esse valor. Então somando tudo, para você ficar com o carro 45 dias, que vai dar 6 semanas, vai dar na verdade 42 dias, é esse valor aqui. Ó, eu não sei se vocês entenderam, tá? O valor promocional, deixa eu deixar bem claro aqui, ó. Ele explicou bonitinho, mas para quem não é de aplicativo, às vezes não entende, tá?
4 semanas, por 4 semanas, cada semana vai ser esse valor de 554,89. Mas como ele tem no mínimo 45 dias, né, ou seja, ele precisa ficar no mínimo 6 semanas com o carro alugado, aí as últimas 2 semanas aqui é o valor cheio, 843 e uns quebrados. Então dá esse valor, esse montante aqui, tá certo? R$4.000. Esse é o custo do aluguel do carro para você ficar com ele por 6 semanas. Custo de aluguel do carro. Se você dividir tudo isso por dias, você vai ver que 6 semanas vai dar 42 dias. Só que você não vai trabalhar 42 dias, você vai trabalhar pelo menos 5 dias por semana, 6 dias por semana, aliás. Então o que vai acontecer? Eu tirei um dia aqui de cada semana, vai dar 42 menos 6, você vai trabalhar, na verdade, 36 dias. Ele tá sendo otimista, eu acho que se bobear a pessoa tá trabalhando menos. Você não vai trabalhar todos os 42 dias, porque você precisa descansar. Se for em São Paulo, tem que ser mesmo os 36 dias, porque pelo menos um dia você vai ter que deixar de trabalhar para respeitar aí o rodízio. Então, 36 dias. 1.250 é a quantidade de quilômetros que você vai poder rodar por semana. Se você dividir... Essa é uma outra pegadinha que o pessoal que às vezes que não conhece esquema de locação, eu tinha noção do limite de quilometragem quando você faz locação, tá certo? Mas aqui eu não sabia que era um limite pequeno, tá certo? Vamos lá, ó. Então, por 6 dias, que é a quantidade que você vai trabalhar, você não pode rodar mais do que 208 km por dia. É muito pouco, pessoal. 208 km, pessoal, para quem trabalha com carro. E tem uma pegadinha a mais aqui que ele vai falar no futuro. Máximo que você vai poder rodar por dia, algo em torno de 200 km. E aqui eu fiz uma somatória, o etanol a 4,40, tem lugar que é mais, tem lugar que é menos, tem carro que você queira abastecer com gasolina, por exemplo, mas eu fiz aqui uma conta de etanol. 4,40 ao litro, vamos dizer que o carro faça 10 km por litro, e é menos, vocês sabem disso. Ele está sendo otimista também. Muita subida, etc. Às vezes o carro é mais pesado, então, mas eu coloquei 10. Então, para você rodar esses 208 km por dia, você vai gastar 21 litros se o carro faz 10. Ou seja, a sua despesa com combustível, algo em torno aí de R$100 por dia. Tá sendo muito otimista, pessoal. É um vídeo, né, para explicar, mas está sendo otimista. Eu acho que vai consumir mais. 92,4 por dia. Aí o que acontece? Por dia, 200 km, pagando R$100, tem mais alguma conta? Tem mais algum custo? Sim, tem o valor da sua alimentação. A alimentação eu coloquei R$30. Tem gente que consome mais, tem gente que consome menos. Se você levar a alimentação de casa, o valor aqui vai cair. Mas você parar no semáforo e comprar uma bala, você vai deixar R$5 lá. E é fácil do motorista que tá. Uma água. Pô, o cara tá com sede, meu. Tá morrendo de sede lá no dia a dia lá. Uma água, R$5 no semáforo, sei lá. De R$3 a R$5. Normalmente, os custos que você vai ter para rodar 200 km por dia, 208 ali, 200 km por dia, você vai gastar R$100 de combustível, mais R$30 de alimentação. Então você vai gastar no total aqui R$130, mais R$113, que é o custo do aluguel, dividido em 36 dias. Eu fiz aqui o custo do aluguel de R$4.061, dividido por 36, e eu cheguei nesse valor aqui de R$113, redondos. Então, são 100 mais 30 mais 113, total R$243 de custo diário. Pessoal, isso daí tá sendo otimista. R$243 só para custo, só para você manter ali a brincadeira funcionando, tá certo? A microempresa funcionando, tá certo? Que ali, aliás, o governo federal tava de olho no seu lucro aí para colocar no imposto de renda. Isso para você rodar essas 6 semanas aqui com um Onix, um Argo, um HB20, fazendo 200 km por dia no etanol. Mais ou menos essa conta, pode ser mais, pode ser menos, quase 250 conto. R$250 por dia. Agora eu pergunto para você, qual que é a sua meta diária? Minha meta diária é R$200. Ora, então não dá. Não dá. Se você fizer R$200 por dia, você vai ficar devendo 43, porque o seu custo é 243. Então, R$200 de meta diária tá fora, não dá. Mas e se eu fizer uma meta de R$300? Bom, se você fizer uma meta de R$300 por dia, você vai ter um custo de 243, vai sobrar para você. Pessoal, você tem noção, bicho? O cara vai ter um lucro aqui, ó. Até avançar um pouco mais aqui, 57. Lucro do cara. O cara ficou o dia inteiro trabalhando que nem um doido. Lucro dele, R$57 por dia. Vai vendo, vai vendo. R$7 rodando 300 km com o carro fazendo 10 km por litro. Então, sobra todo dia para você R$57. E isso rodando com o carro, pagando esse aluguel e pagando R$100 de gasolina mais alimentação. Te sobra R$57. Mas aí você vai perguntar para mim, Samuel, mas qual corrida que eu devo aceitar então para eu fazer uma meta de R$300 rodando 208 km por dia? Aí é que tá o negócio. Essa daqui nem pensar, porque se você pegar corridas de 1 para 1, custando 1. Isso daqui, eu não sei como funciona o aplicativo, não sei se ele mostra lá, né? Mas tá falando de R$1 por quilômetro, né? R$1 por quilômetro não dá porque é R$300, ele não vai rolar. R$1 por quilômetro não dá, porque você teria que fazer R$300 rodando 300 km.
Então não tem como, você não vai ter lucro, aqui você vai perder dia, porque o seu custo é maior. Então 1 para 1, esquece. Isso aqui você não pode fazer. E eu não sei se isso daqui é faturamento, né? 1 para faturamento, não sei, isso eu não entendi. Eu não sei se a Uber mostra lá, isso aqui, eu não sei como funciona. Mas Samuel, e se eu fizer uma corrida de 1 para 1,50? Aí você vai chegar nesse 57 que eu te falei, que é 200 km ganhando 300 reais. Tá vendo? Ó, 300 de meta reais, 200 km. Aí sim você vai ter esse lucro aqui, 57 reais por dia. Aqui é que está o negócio. Menos de 1,50, nem pensar, ainda aqui já é pouco. Mas e se eu fizer 2 para 1? Uma corrida custando 2 reais o quilômetro? Aí você começa a ver alguma coisa, você começa a ver algum valor. E quais são os valores? Olha ali. Então se você... peraí, eu tô aparecendo aqui, ó. Deixa eu sair daqui. Quilômetro. A 2, você vai ter 400 reais. Então 400 reais é o faturamento que você vai ter. Então o faturamento de 400 reais, mas o meu custo 243, eu fico com uma sobra, um lucro de 157 reais diários, fazendo corridas de 2 reais por quilômetro. 157 reais diários. É menos, porque tem um residual que eu vou falar pra... Aí, olha, pessoal, eu não sei como esses motoristas de aplicativo sobrevivem, cara, alugando veículo. Eu acho que com carro próprio ainda tem um risco, mas o risco é menor, mas alugando... Vocês. Aí, quanto que é o custo total seu aqui? Que eu perguntei? O custo total seu aqui, ele é de 4.061. Mas se você tiver um lucro de 157 por dia, vezes 36, você vai ter lucro de 5.652, lembrando que é um mês e meio. Esse aqui não é mês. E meio. Não é mês. Esse aqui são um mês e meio. Então quase 2 meses aí para você ter esse lucro aqui. De 5.652 fazendo a 2. Se for menos, aqui vai ser muito menos. E aqui, se você fizer a 1,50, você vai ter um lucro de R$2.000, também um mês e meio. Lembra que a nossa conta é de 6 semanas. Tá? Então, R$2.000. Para você fazer isso, esse valor de lucro em um mês e meio, tá aqui a resposta do que está acontecendo hoje no Uber Carro Alugado. Muita gente fazendo corridas menos do que isso, né? Que a maioria das corridas acaba sendo menos do que isso. E aí? Concorda comigo, tem 3 faixas aqui, né? 1 para 1, 1,50, 2 para 1, que ele tá mostrando aqui no vídeo, tá certo? Concorda comigo que... Deixa eu voltar aqui, ó. A mediana, eu vou até falar na minha planilha depois, enfim, eu vou mostrar para vocês aqui. A mediana, provavelmente entre essa faixa e essa daqui, ó, dificilmente vai cair isso aqui, ó. Isso daqui deve ser a coisa rara, um dia um dia atípico, né? Eu acredito que seja um dia atípico aqui enfim, sei lá, tá uma demanda, uma solicitação maior do que a demanda. Sei lá, é o que eu acredito, tá? E não se consegue fazer tudo isso. Então não tem jeito, não dá. Porque é um valor que não compensa. Então, e além de tudo isso que eu estou falando para vocês, se você fazer um 2 para 1 aqui, tem que se preocupar com o residual. O que é o residual? A Uber, ela computa esse 2 para 1, 1,50 para 1, da distância para você buscar o passageiro e da distância que você leva ele. E os deslocamentos que você faz para ir em busca de dinâmico, que eu também sugiro não fazer, mas para deslocar de casa para algum lugar. Então sempre vai ter um residual que você vai queimar mais combustível, vai queimar mais quilômetros e você não pode passar disso. Vocês entenderam aqui o que é esse residual? Essa é a pegadinha do malandro, pessoal. Que o pessoal não faz conta. Porque senão tem multa, a multa é altíssima. Então, tudo isso... Ainda tem essa, você não pode passar aqui dos 1.250 aqui no período aqui, tá certo? De quilometragem rodada. O que está acontecendo é que isso aqui não está aparecendo na nossa conta, que são os residuais. As letras estão bem pequenas aqui, peço desculpa para vocês, mas esse residual é preocupante, porque senão você vai rodar mais de 200 km e aí você vai pagar também. Então, por isso essas viagens de 1 para 1,50 não tem como. O quilômetro tem que ser ali algo em torno de R$2 o quilômetro. Tá? Então tem que se preocupar com isso. Então, pessoal, é o seguinte, muito bom aqui, ó. Eu me inscrevi no canal, dei like. Esse vídeo aqui merece like e que seja inscrito, tá certo? O que acontece, pessoal? Muito bom, excelente vídeo aqui. Agora eu vou complementar aqui, ó. Eu fiz uma planilha, tá? Eu peguei todos esses dados aqui do nosso amigo aqui falando de app, né? E eu peguei todos os dados e fiz a planilha aqui, ó. Fiz os cálculos, ó. Eu fiz aqui eu peguei os dados brutos, né? O lucro aqui pensando em gasolina, tá certo? Se for gasolina e pensando em etanol. E eu coloquei no caso aqui 4,40 aqui para um litro do etanol e 6,50, eu não sei, depende da região, né? 6,50 pro litro da gasolina, tá certo? O valor. E o valor e a quilometragem média que eu coloquei é de 13 km. Também eu coloquei bem para cima, tá? Fui igual ele, fui otimista. Eu acho que dificilmente a pessoa vai atingir essa média aqui, mas esses valores você pode modificar. Pessoal, é o seguinte, ó. Se você for membro do canal aqui, ó, membro do canal Fernando Pascotti Aleatório, né, de Alto Papo Pascotti, você vai ter acesso a essa planilha aqui, não só essa planilha, de outras, né, outras planilhas que eu vou colocando aqui aos poucos aqui, materiais aqui, ó, do Honda Fit, do Toyota Corolla, do Fluence e tal.
eu vou colocando aqui esse material. Então, mas tá aqui, pessoal, ó, o cálculo tá aqui. Aí eu coloquei aqui até o que eu queria até falar nesse vídeo aqui, nesse restinho de vídeo, é o seguinte. Eu fiz, se você ficou até o final do vídeo, é lindo, né? Eu fiz um negócio chamado mediana, tá? Em estatística existe um dado chamado mediana, ou seja, é o meio entre dois cenários, tá certo? Ou mais cenários. Se eu tivesse, sei lá, 5 cenários, eu ia colocar ele ia ficar bem no meio desses valores, tá certo? E em vou falar do etanol, que é o que ele tá falando aqui, ó. Fiz uns cálculos aqui que eu considero, que veio aqui, ó. Eu coloquei um custo aqui de alimentação, eu coloquei o adicional de rodagem, que é o que ele falou, né? Eu acredito que seja mais ou menos em torno de 25%, né? Então, o custo adicional de rodagem, que é esse, falou que ele é o trecho entre que a Uber não computa, mas eu computei aqui nos cálculos, e deu em torno aqui, se for diário, R$ 22,99, se for um mês e meio que ele comentou, R$ 825 reais, né? Então, aqui o lucro, no cenário mais otimista aqui, que é de 2 para 1, tá certo? Ficou no dia aqui mais otimista, ficou de 142, no mês e meio 5 mil, e no mês aqui, né, se for mês 4.277. Pessoal, mas isso aqui é o valor otimista, não é? Eu assim acredito que não vai acontecer isso aqui no seu dia a dia. Então, usando uma mediana, ficou aqui um lucro de R$ 92 reais diário, mês e meio 3 mil e cacetada, e mês 2.700, tá certo? Pessoal, não sei. Aí a pessoa analisa se vale a pena ou não, né? Não é toda hora que vai pagar essa faixa salarial. Mas você tem que colocar outros riscos aqui que não está contabilizado. O risco, por exemplo, de uma colisão, né? Você, o motorista, vai ter que assumir ali. Você tem que pagar o seguro ali, né? A franquia do seguro e tal. Então existem esses riscos adicionais que eu não sei se vale a pena aqui. E eu deixei aqui o gráfico aqui mostrando aqui, ó. Esse aqui eu não estou considerando a mediana, mas aqui ele mostra aqui, né, ó. Do seu faturamento aqui, 50% do faturamento, o custo em torno de 32%, o lucro 17%, né, no dia aqui. E aqui nesse cenário menos otimista aqui, 7% de lucro, né? Não sei, pessoal. Aí é com você que vai tocar, você que vai ser o motorista do aplicativo aí, tá certo? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, forte abraço, fique com Deus e tchau!